Olá, eu sou o Ghibla e sejam bem-vindos ao meu canal. E pro vídeo de hoje eu resolvi gravar o desenho que eu fiz da Katy Perry, fantasiada de Pierrot, pro photoshoot do álbum dela Smile, que vai sair agora no final de agosto. O Pierrot é esse palhacinho que ela tá fantasiada, que ele teve origem nas comédias italianas do século XVI, e ele era de uma história muito famosa do Pierrot, do Harley Quinn e da Colombina, que o Pierrot ele era apaixonado pela Colombina, que era apaixonada pela Harley Quinn, que era como se fosse um bobo da corte. E a Kate ela resolveu meio que misturar essa estética desses palhacinhos para o figurino dela, porque parece que o tema do álbum vai ser meio circense. Então a estética tá muito bonita e por isso que eu resolvi desenhar. Me chamou muito a atenção e me deixou inspirado para fazer um desenho dela assim. Então eu fiz ela naquela pose que ela tá com as mãos no queixo, olhando assim meio pensativa, né? E com o nariz de palhaço. E aí ela tem essa parte no pescoço, que é bem comum do Pierrot, né? E o cabelo dela tá preso com um coque em cima. E o olhar dela não tá feliz. Tá meio triste. Mas eu acho que ela quis meio que passar essa dicotomia da sorria, mas você não está feliz. Não sei muito qual é a intenção, mas o conceito do álbum é esse daí. Aí nessa parte eu sempre faço o rascunho no meu sketchbook de grafite mesmo. Gosto de desenhar com pontas finas, porque não sei, eu me sinto mais confortável. Já desenhei muito de lápis, mas eu me sinto mais confortável com a grafite. E essa minha grafite ela é antiga, ela é de 2009. Ela tem até um nome, de tantos anos que ela tá comigo. Aí eu tô fazendo o coque dela, que tá um coque meio bagunçadinho, né? Com uma franjinha de lado. E para completar o desenho eu resolvi fazer uns balãozinhos com carinha sorrindo e triste e neutra, porque foi esses desenhos ela usou pro single Smile, né? E eu também fiz umas florzinhas para representar daisies, né? Umas margaridas, por causa do clipe de daisies. Então eu acho que eu queria, na verdade, juntar toda essa estética, né? Que ela tá trazendo pro álbum e queria botar no meu desenho. Aí eu adicionei uns detalhes, umas presilhinhas, outros detalhes que eu gosto de deixar o desenho às vezes meio over, meio não tão over de informações, porque eu acho que deixa tudo mais divertido e mais colorido. Aí depois de terminar, eu sempre faço a line art com essas minhas canetas da Sakura. São muito boas, eu acho que todo mundo que desenha deve conhecer. Essa aí é a 02, se eu não estou enganado. Que ela é mais fininha e como esse desenho tem muitos detalhes, eu resolvi deixar ele mais delicado, pelo menos para terminar a line art. Porque quando eu uso uma caneta muito grossa, eu sinto que eu perco um pouco os detalhes e eu acho que fica meio poluído o desenho. Não sei, é uma impressão que eu tenho. Aí eu termino os olhos. Depois eu vou fazendo aos poucos. Não tenho muito um padrão para poder fazer a line art. Eu vou cobrindo mesmo o desenho. E aí eu terminei os balõezinhos. Terminei de cobrir as flores, os detalhes. E aí eu apago e aí eu levo pro Photoshop. Eu geralmente escaneio o desenho e aí eu passo pro Photoshop. E para mexer nele eu mexo nos níveis, aumento o branco, aumento o preto, seleciono e copio uma outra camada. E aí eu vou consertando as partes que eu não gostei
no desenho à mão. Eu vou mexendo nos olhos e aí eu conserto algumas linhas que eu achei que ficaram mal feitas, usando a ferramenta caneta. Aí eu faço o cabelo melhor, com linhas mais precisas. Aí esse anel de rostinho que ela usa no vídeo de Smile, aí eu dei uma consertada nele também no Photoshop, fazendo o rostinho ficando melhor. Aí eu desenho a mão livre, alguns detalhes pequenininhos. Aí eu melhoro o cabelo. Essa linha tinha ficado torta. E a cabeça dela também. E o cabelo também, a franjinha. Mas eu não gosto de mexer muito nessa parte, porque eu gosto de deixar ele natural. Não perder muito o movimento, porque desenho no Photoshop fica muito duro se você usa só a caneta. Então eu gosto de mesclar um pouco. E aí, coisas que eu não consigo fazer com precisão à mão, como os balões, né, os círculos mais perfeitos, aí eu faço no Photoshop de novo. Aí aqui eu terminei de fazer alguns detalhes da roupa dela, o coração, o losango. Consertei esse braço porque tinha ficado tremido com a caneta, né? Lá na line art à mão. Aí eu delimito esse espaço aqui que eu não vou mais pintar nada. Apago uns rascunhos que eu tinha feito umas camadas abaixo. E vou consertando esses olhos aí, deixando eles do tamanho, na posição certa, né? Depois que eu faço toda a line no Photoshop, aí eu venho apagando a parte de baixo que não tava boa, com a borracha mesmo. Vou apagando com cuidado para não apagar um desenho que tá bom, né? Apago com cuidado. Aí eu olho se tem mais alguma coisa que eu não gostei. Aí eu faço mais um acabamento ali no cabelo que eu não tinha gostado muito daquele jeito que tinha ficado. Aí eu faço de novo. E assim. Aí eu vou pra colorização. Pra colorização eu gosto de pegar referências, né? Do desenho que eu tirei como referência da foto. Que no caso foi essas capas, né? Tanto do single Smile quanto do álbum. Aí as referências que eu usei, que eu vou pegar as cores destes desenhos. E também de desenhos que eu já fiz, que eu acertei no tom. Aí eu gosto de pegar de novo, né? Porque quando a gente acerta no que tá bom, não é bom mexer, né? Aí eu vou colorindo. Começo pela pele, uma camada inferior. Aí eu pinto toda a pele. Vou usando o baldinho de tinta. Sempre usando a varinha mágica e o baldinho de tinta para pintar as coisas mais fáceis e maiores. Aí as coisas que precisam de mais detalhes, eu vou usando o brush, né? O pincel. Aí eu pego um vermelho que eu já usei, que eu gostei, pra pintar o nariz. Aí eu venho na foto dela pra poder pegar outros tons. E eu peguei também o azul da roupa dela pra poder fazer o azul que eu usei no meu desenho, né? Pra ficar o mais próximo possível. Eu não gosto que fique 100% igual, mas tem que ficar bem próximo, tem que remeter à foto original para a pessoa ver o desenho e entender qual foi a referência que eu usei, né? E aí eu vou pintando aos poucos. Eu não fiz quadriculada a roupa dela porque eu achava que não precisava. Eu acho que eu consegui fazer de uma forma que
ficou parecida, ficou igual a roupa dela, mas diferente. Pra pintar o cabelo dela, eu peguei um tom de rosa que eu já tinha feito no desenho do Harry Styles que eu fiz. E aí eu achei que o tom de rosa ficou perfeito. Pra o resto do desenho, combinou super com o resto da paleta de cores que eu tinha usado. A parte de colorização é a parte que eu tenho um pouco de dificuldade ainda, porque eu não sou muito bom de combinar cores e de chegar nas tonalidades que eu quero. Então, sempre quando eu faço um desenho que eu gostei da tonalização e dos tons que eu cheguei, eu sempre uso eles como referência depois. Porque se eu já acertei uma vez, para que eu vou tentar para fazer de novo, né? Se já tá pronto ali. Então, eu já uso o que tem pronto. Aí, usando também a foto de referência ajuda bastante, porque eu não preciso pensar muito para fazer a cor. Eu tinha feito inicialmente os olhos dela azuis, né? Porque os olhos da Kate são claros. Mas eu não tinha gostado dos olhos dela azuis no final do desenho. Aí depois vocês vão ver que eu vou pintar ele todo de preto. Não sei, eu não gosto de colorir os olhos dos meus desenhos. Não sei porquê. Eu acho que não perde a personalidade. Pelo menos a personalidade do desenho que eu costumo fazer, né? Aí para essas bolinhas eu fui fazendo bolinhas com a ferramenta M. Eu não sei bem como é o nome dessa ferramenta. E aí eu não tinha gostado delas com a linha, então eu fui apagando para fazer um efeito parecido com o efeito da capa do Single Smile, que tem essas bolinhas dessa cor, que combinaram muito com o resto da estética do desenho. E também tem essa estética do álbum, né, visual. Aí eu consertei a gotinha no... Eu acho que é uma joia que ela tá usando na foto. E aí eu fiz aí como um acessório também. Eu adoro fazer acessórios e desenhos pequenos perto do rosto, da bochecha e dos olhos, porque me lembra maquiagem, como se fossem glitters grandes. Então, ou pedrinhas da maquiagem que eu acho lindo. Aí eu vou fazendo essas linhas que eu tinha esquecido de fazer no desenho. Eu não lembrava delas e eu tinha feito no lápis. E na hora que eu fui fazer a line art eu não lembrava mais. E aí eu acabei fazendo elas no Photoshop e consertando as outras que estavam tortas. As que eu tinha feito, que eu fiz de um lado e não fiz do outro, né? Que eu sou assim. Faço as coisas pela metade. Tudo certo com as linhas, aí eu fui ver se estava tudo certo, aí eu fui consertar os detalhes finais, porque ficou tudo melecado a pintura. Aí eu fui consertar, né, pra ficar bonitinho. O acabamento faz toda a diferença. E às vezes eu esqueço alguns acabamentos, mas eu sempre fico aumentando pra ver se tá tudo certo. E eu gostei do acabamento desse, ficou bem bonito. Aí é a parte que eu pinto os olhos todos de preto, porque eu não tinha gostado deles azuis e eu acho que os olhos pretos ficaram muito mais bonitinhos, ela ficou mais expressiva. Opinião minha também, né? Pode ser que não tenha ficado, mas eu achei que ficou super mais expressivo. E eu fiz esses corações porque eu gosto de fazer formas para serem os brilhos dos olhos que passam algum sentimento. E aí eu resolvi fazer esses corações que eu acho fofo e alguns brilhinhos também, porque ela tá toda nessa vibe palhacinha e daydreaming, né? Tá sonhando acordada e eu acho que passa essa vibe pro desenho, esse tipo de estilização. Eu gosto muito de fazer coisas estilizadas e
desenhos assim nos olhos são uma delas. Aí eu vou fazendo os brilhos do cabelo, os brilhos dos acessórios, do nariz, dos balões, né? Balão brilha, né? E eu gosto de fazer brilhos assim. E depois eu faço aquela maquiagem que ela tem de coração, só que ela fez a maquiagem nos olhos. E aí eu fiz nas bochechas, que é o coração invertido, que eu acho que ficou mais bonitinho. E se eu fizesse um coraçãozão nos olhos, não ia ficar legal nesse desenho. Ia estragar ele todo. Aí eu fiz ele invertido, bonitinho, né? Ajeitei. Aí eu gostei do resultado final, ficou bem legal. Pela proposta que eu tive. Aí eu fiz um fundo com essa tonalidade azul, não ficou legal. E ficou mais legal com... Não sobressaiu porque a roupa dela já é azul, então ficou tudo meio apagado. Na foto funciona melhor do que no desenho, né? Aí eu tive que consertar porque eu tinha esquecido de pintar a parte branca da roupa dela e como vai ter um fundo, então é importante que a parte branca seja pintada. E aí eu resolvi pintar o fundo com esse rosa meio vermelho que ela usou pro design da capa do single Smile. E realmente era a cor que ficou mais legal e que destacou melhor o desenho e todos os detalhes nele, né? As margaridas, os balões, assim, o desenho final. Espero que gostem. Tchau!